Os especialistas passaram os últimos anos afirmando categoricamente que uma crise na China era inevitável, mas vocês foram enganados, foram manipulados tal como eu. Por isso convido-vos a juntarem-se a nós até ao fim, porque hoje iremos desmascarar o plano oculto da China de comprar as nações da América Latina enquanto o seu poder econômico cresce no mundo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se e curta. A verdade é que o país asiático continua a crescer cada vez mais forte, é atualmente a segunda nação com maior economia do planeta, e está cada vez mais próximo do poder econômico dos Estados Unidos, que possui um PIB 9 vezes maior que o do Brasil. Com tal poder, a China estende a sua influência por todo o mundo. É um tipo de colonização moderna em que a nação líder conquista os países aliados utilizando a força econômica. Em todo lado, as empresas chinesas fazem negócios como gênios absolutos, enquanto o governo do país financia projetos importantes no estrangeiro. O governo chinês vem conquistando sutilmente espaço no mercado internacional, especialmente no Brasil. Recentemente, surgiram notícias de que os chineses estão comprando o Nordeste prometendo investir numa cidade avaliada em nada menos que 9 bilhões de reais. Então, hoje falam-nos de crises econômicas, mas quem está por detrás da falsa crise é o governo da China. Então, como estão os chineses a espalhar lenta e silenciosamente a sua ideologia por todo o mundo? Devemos mencionar que, no caso do Brasil, haveria o que muitos conhecem como a Grande Fome Chinesa. Isto foi causado pelo Partido Comunista liderado por Mao Zedong, que lançou uma política conhecida como o Grande Salto em direção à industrialização chinesa. É claro que isto seria feito no âmbito do planeamento estatal, onde as autoridades comunistas determinariam todos os aspectos da economia e da vida dos pobres cidadãos chineses que acabaram à mercê do Estado. Graças a este grande salto, foi promovida a coletivização forçada da agricultura do país. Em palavras simples, se você fosse um agricultor chinês naquela época, não teria como decidir o que plantar, como plantar e quando plantar, pois sua terra não era mais sua, mas foi declarada propriedade do Estado. Aí, você que lutou tanto para ter aquele imóvel, que lhe pertenceu a vida toda, perderia tudo por causa da interferência comunista que não respeita o patrimônio alheio. O controle do governo sobre a produção e distribuição de alimentos era evidente. Os camponeses perderiam o direito de ter suas terras, passando para as mãos do Estado chinês, que passou a administrar essas propriedades. Então o que aconteceu? Evidentemente, as pessoas estavam morrendo de fome. Estima-se que até 45 milhões de pessoas morreram durante a Grande Fome Chinesa. As condições de vida eram terríveis, as pessoas comiam folhas de casca de árvore e algumas até recorriam ao canibalismo. Este acontecimento teve um impacto devastador na economia do país, sendo o ponto mais baixo da história recente da China. Mas então veio o ponto de viragem na década de 1970 e na década de 1980, Mao Zedong morreu e o novo líder Deng Xiaoping chegou. Foi este quem decidiu realizar diversas reformas econômicas profundas no país. A partir daí seriam plantadas as sementes que tornam a China hoje capaz de comprar parte de alguns países, como o Brasil. Graças a estas reformas econômicas estratégicas, o país adotou o que foi chamado de socialismo chinês. Um destes líderes comunistas ousou afirmar que a economia do país seria mais capitalista do que tudo, por isso o gigante asiático começou a realizar inúmeras privatizações, permitindo a entrada de capital estrangeiro e preparando seu plano de desenvolvimento em zonas econômicas especiais. Eram distritos planejados para receber empresas estrangeiras que competiriam com a propriedade estatal. Foi por causa destas áreas que o termo Made in China se tornou popular em todo o mundo. Várias empresas estrangeiras começaram a utilizar a China como local de fabricação de seus produtos, evidentemente aproveitando a mão de obra barata. A Apple é um bom exemplo disso. Da mesma forma, no âmbito do agronegócio, o país eliminaria as fazendas coletivas, o país recuperou uma certa liberdade, crescendo em economia e qualidade de vida. A China comprou mais concreto em 3 anos do que os Estados Unidos compraram em 100 anos. A notícia seria surpreendente. Foi com isso que o setor imobiliário disparou, dando liberdade ao empreendedorismo juntamente com a atividade privada. O pior de tudo é que ainda há quem fale contra a propriedade privada, quando é ela que é o oxigênio nacional. Economia, proporcionando empregos. Se você está gostando do vídeo, convido você a nos apoiar com seu like maravilhoso, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os vídeos mais recentes. No entanto, também é verdade que o Partido Comunista permaneceu no controle com um enorme autoritarismo, mas, economicamente, a China estava a liberalizar-se cada vez mais em relação às políticas comunistas. Então, como chegamos ao Brasil? E o que a economia chinesa tem a ver com o gigante sul-americano?
Dizemos-vos que, em 30 anos, a China alcançou a elevada posição de ser a segunda maior economia do mundo, emergindo da miséria num piscar de olhos. Porém, desde 2020, uma grande crise econômica no Brasil afeta a população há 4 anos. A China está literalmente comprando outros países, inclusive o Brasil. Agora imagine construir um hospital em 10 dias, ou remontar parte de uma estrutura ferroviária em apenas 28 horas, ou melhor ainda, construir um arranha-céu de 57 andares em tempo recorde de 19 dias. Da mesma forma, um hospital demora um certo tempo para ficar pronto em qualquer país latino-americano, ou mesmo um simples centro de saúde requer um certo tempo para ficar pronto e disponível ao público. Infelizmente, a verdade é que demoramos a cobrir até mesmo um muro de concreto, e esta é a realidade que assola a maioria das nações. Por outro lado, segundo os dados mais recentes sobre a economia da China, esta cresceu mais do que o esperado. Durante o primeiro trimestre deste ano, 2024, o PIB ultrapassou 5,3%. Esse número é uma loucura e dá uma pista do porquê o país tem tanto sucesso em investir pesadamente em diversas nações, cuidando de suas obras sociais, infraestrutura e outras construções, finalizando-as em tempo recorde e tendo mais prazos para assumir outras obras. Ao olharmos para estes números e para a inteligência econômica da China, percebemos o seu efeito em comparação com os grandes Estados Unidos, que tem um PIB de pouco mais de 1,6%. No mesmo período, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, afirmou recentemente que a economia chinesa é uma bomba relógio, embora o gigante asiático tenha crescido rapidamente em 5% num trimestre. Então, as palavras de Biden serão verdadeiras? Ou não se apercebeu da profunda crise econômica e migratória que atravessa o país que lidera? Da mesma forma, Biden afirmou temer que os Estados Unidos acabem por ser superados pelos chineses. A verdade é que este é o objetivo, razão pela qual alguns afirmam que dentro de 15 ou 20 anos, se a América do Norte continuar nesta mesma direção, será superada pela China em muitos aspectos econômicos, algo que obviamente preocupa a Casa Branca. Porém, o gigante asiático já deu passos firmes no seu crescimento monetário, isso pode acontecer já em 2030, mas vamos dar-lhe o benefício da dúvida. Da mesma forma, para quem acreditava que a China está em crise, devemos mencionar que boa parte dos especialistas que afirmam que a China cairá em breve, baseiam as suas afirmações na crise do setor imobiliário, uma vez que o investimento no segmento caiu 99,5%. No início deste ano, embora as vendas tenham caído mais de 19%, segundo o governo local, o setor continua a sofrer ajustamentos depois de ter impulsionado o crescimento do país nos últimos 30 anos. É importante mencionar que a China construiu muitas estradas, pontes, linhas ferroviárias, portos, e claro, casas juntamente com grandes edifícios. No entanto, há um limite para esse montante de dinheiro para a construção e isso claramente não é infinito. Mas parece que o dinheiro está aí. Empresas como Alibaba, Huawei, Tencent, entre outras, já chegaram ao gigante asiático, sem falar nas ações do governo chinês no TikTok. Estas empresas revolucionaram os setores do comércio eletrônico, das redes sociais, do entretenimento, dos carros elétricos e do mundo digital. Para dizer a verdade, este é um país muito mais complexo do que pensamos. Por um lado, o governo é dirigido na sua essência comunista, mas também tem um espírito empreendedor. Isto não deveria nos surpreender, o mundo é contraditório e as coisas nem sempre são tão simples. O comunismo e o capitalismo que permeiam a China são uma mistura completamente maluca na qual tem trabalhado há muitos anos, mas durante quanto tempo é que isto funcionará? Melhor não tentar prever isso, antes, como nações devemos aprender com as maiores do mundo e descartar qualquer modelo que oprima a sociedade, dando lugar ao investimento privado para que nossas nações cresçam como a China, invistam em outros países, mas claramente respeitando os direitos de cada um dos seus habitantes. É isso no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um comentário abaixo. Você acha que a China continuará crescendo exponencialmente? Será que os Estados Unidos cairão de joelhos diante do imponente gigante asiático? Eu li você nos comentários. E ative o sininho de notificação. Vejo você no próximo vídeo.